em Hebreus 12:2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Amém. O tema da minha ministração é Olhos Apaixonados. Deus colocou no meu coração para incitar a igreja a olhar para a cruz do nosso Senhor e perceber a beleza que há nela. E eu começo com Hebreus 12:2 porque é ali que ele nos diz, ele é o autor, foi feito por ele e foi consumado quando ele morreu por nós. E nós precisamos olhar para Jesus, para a luz que vem dela, para que ela nos ilumine, que através da glória do nosso Senhor nós possamos ser mudados dia após dia. E essa mudança ela tem um propósito que Deus disse esse propósito na Bíblia para nós. Lá em 2 Coríntios 4:6 diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Não existe estar com Deus sem estar com Cristo. Não existe querer caminhar sem olhar para Ele, para a face dele. Mas que face é essa? Pronto, nós tentamos olhar. Qual é o Jesus descrito na Bíblia? É o glorificado? É o que lavou os pés dos seus discípulos? Ou é o que estava pregado na cruz? Isso a gente vai ver lá em Lucas 23:33. Aqui ele vai dizer um pouco sobre como foi a crucificação de Jesus. Diz que quando chegaram ao lugar chamado de Calvário, ali o foi crucificado, bem como aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Então, Jesus, aquele que muitos de nós amamos de todo o nosso coração, foi crucificado ao lado de ladrões, pessoas que cometeram mal por toda a sua vida. Assim, eu acho isso uma coisa muito bonita, porque um homem que era cheio de graça e amor foi crucificado ao lado daqueles que eram indignos para a sociedade. E que daquele tempo Jesus também era indigno. E mais para baixo ainda diz que, contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram fortes. E é lindo, porque mesmo sendo crucificado, sendo julgado e maltratado, ele teve a humildade e a paixão de interceder por aqueles que faziam mal. E é esse Jesus que a gente tem que olhar. É por Jesus que foi pregado na cruz e que muda algo dentro de nós, ver a humildade dele, até mesmo diante daquela situação. Amém. E falando um pouco mais sobre como ele era na cruz, a gente abre no texto de Isaías 52:14. Lá está dizendo assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Aqui a gente entende que ele já não parecia mais um homem. Ele foi tão traspassado, tão machucado, desfigurado, que ele não tinha mais a face de um homem. Quem olhava para ele não via um homem como vocês veem a olhar pro lado, mas via um pouco desfigurado, completamente machucado. E assim, Deus colocou no meu coração que devemos olhar para isso como um escândalo. Nós não olhamos para a cruz e nos sentimos reconfortados. Nós olhamos e pensamos: não é justo. Não é justo que um homem não, um Deus, que era cheio de amor, de graça e de glória, se despiu de tudo isso para morrer por nossa história e passar os dias e não pensar nele, não querer estar com ele. Porque isso significa que você não realmente viu o que estava prescrito naquela cruz. Deus não realmente tocou você. Você precisa olhar para ele nessa noite, perceber diante destes versículos o que é que Cristo Jesus fez por nós, qual foi o grande impacto dele. Eu gosto de pensar em Jesus como um homem que estava com os cravos nas mãos. Agora ele pode estar glorificado à destra do Pai, mas eu gosto de me relembrar dele lá, para que dia após dia eu possa pensar: eu tenho que ser melhor porque eu quero ser como ele. Eu quero ser como um homem que teve a coragem de morrer na cruz pelos outros. Mas não para que eu possa morrer pelos meus irmãos, mas por ter a intrepidez de viver com ele, viver para ele dia após dia. Amém. 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 E é na cruz, irmãos, que é revelado quem nós realmente somos. É por isso que a cruz não é a história mais reconfortante para as pessoas. E não é a que gostamos mais de contar. Gostamos de falar do Jesus glorificado que já venceu tudo. Mas é para o Jesus da cruz que a nossa caminhada diz que devemos olhar. E Romanos 3:23. Como é revelado diante dele quem nós somos. Como nós somos despidos. Porque diante de Cristo Jesus não há nada. Não há status, não há riqueza, não há glória que o mundo possa te dar que diante de Cristo Jesus você possa carregar. Diante dele, você está despido de qualquer coisa. Não há nada mais importante do que estar na presença dele. Aí, olhando para o texto, ele nos diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós pecamos. Ninguém pode se sentar nessa cadeira, olhar para o lado e falar: eu sou mais santo que você. Porque todos nós nascemos pecadores e todos nós carecemos dia após dia da presença dele, para que possamos ser
que gera a mudança. É a partir de olhar para Ele e perceber: eu não posso viver pecando se Ele teve a coragem de morrer por mim. Eu não posso continuar a minha vida dia após dia. Se Ele fez isso, como eu posso conhecer a Jesus e viver os meus dias normalmente? Não é justo com o sacrifício que Ele fez por nós, e nem é mesmo digno que falamos que conhecemos Ele. Não conhecemos se vivemos normais, se vivemos caminhando pelo mundo sem que possam ver o amor que foi derramado sobre nós, a qual fomos tocados. Amém. Essa é a necessidade que pelo menos arde no meu coração. Aleluia. Para o mundo ele foi um homem entregado, mas para mim ele foi o Deus que se despiu de glória. E a gente olha para Jesus como um Deus na cruz, com uma face mais linda de amor. Não há história de amor no mundo que seja mais bonita do que a de Cristo Jesus, porque ela corta a mim, corta a Gisete, corta a tia Luciana. Não tem nenhum desse santuário que não seja cortado pela história dele. Mas aí você escolhe participar hoje dessa história com ele. Você escolhe viver esse amor. Você não pode dizer: eu não fui alcançado por Cristo Jesus, porque é você que escolhe não ser alcançado por ele. Nós olhamos para ele e assim somos mudados, assim somos alcançados. Se você vive dia após dia sem olhar para a cruz dele, não tem como você viver esse amor. E não tem como esperar que Jesus nos mude. Ele não é um ladrão, ele não vai entrar em nós, vai mudar tudo e nós vamos acordar como perfeitos cristãos em outro dia. Não, ele precisa que nós olhemos para ele, percebamos o que nós somos e mudemos. E a partir dessa mudança, ele trabalha em nós. E ele vai viver dia após dia conosco. Mas não é do dia para a noite. Não é vivendo como um iníquo no mundo. Mas é se mantendo com ele e olhando para ele. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou pedir para vocês abrirem no livro de Gálatas 6,14. E ali, Paulo ele declara que a sua única glória está na cruz de Cristo. Porque olhos apaixonados, um coração apaixonado não vai enxergar a derrota na cruz. Ele vai enxergar a sua vitória. Não existiria um lugar no reino para nós sem a morte de Cristo Jesus. Não existiria uma coroa a qual somos recompensados se caminhamos com Ele no mundo, se Ele não tivesse morrido para nos livrar, para nos lavar, para que hoje possamos estar aqui e ter a certeza que Deus está nesse santuário conosco. Amém. Amém. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Crucifique o mundo. Deixe de acreditar que ouvir uma música do mundo faz bem. Deixe de acreditar que não está completamente, 100% querendo ao Senhor não vai mudar nada na sua caminhada. Eu não estou dizendo que todos os dias você vai querer Jesus, que todos os dias vai ser fácil, ou que todos os dias você vai querer estar 100% com Ele. Mas é quando você escolhe finalmente abdicar de todas as coisas que a Bíblia, a palavra do nosso Deus diz que são mais, é de caminhar com Ele. Não significa que você vai acordar e vai sentir a presença de Jesus. Não é que Ele não esteja ali, mas você não precisa sentir. O amor que devemos ter por Ele não é um sentimento de presença, mas um de perseverança. É nos solteiros mesmo quando tudo está errado. É quando o barco está balançando e a gente diz: eu vou ficar firme, porque eu sei que Jesus está aqui comigo. Não interessa quanto está balançando, eu vou ficar aqui. Amém. Amém. Olhando para Ele que não há mais brilho nos prazeres do mundo. Porque nós encontramos um propósito muito maior, que é caminhar com Ele. Não tem um prazer que você possa dizer: não, no mundo isso é melhor. O prazer de hoje pode ser a sua morte de amanhã. E pensar que Cristo Jesus pode me renegar um dia não vale nenhum prazer hoje. Não vale o prazer de uma música, não vale o prazer de uma festa ou de uma amizade. Porque se Ele teve coragem de morrer, eu tenho coragem de abdicar. Amém. Em 2 Coríntios 3,18, que é onde eu vou pedir para vocês abrirem agora, Paulo continua falando sobre Cristo Jesus e ele continua falando para contemplarmos a glória do nosso Senhor, que através dela nós vamos nos parecer mais com Ele. Ser cristão é ser um mini Cristo vivo na terra. É onde você passar e eles virem uma luz assim, que significa: Jesus está aqui. Jesus está aqui porque quem pertence a Ele está aqui também. E o texto diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós somos o espelho dele. Nós carregamos o fardo. Por que o fardo está com ele? Mas você pode dizer: eu me pareço com o homem mais belo de toda a humanidade. Oh, glória. Eu posso dizer isso porque você vai estudar a história, você vai se deparar com Cristo Jesus. E você vai se deparar com a história mais linda de todas, que é a dele. Não adianta, você pode procurar na ciência, pode procurar na história, você vai se deparar com ele. Você volta diretamente para ele. E com o rosto desvendado, nós olhamos para ele porque, ao perceber a paixão que existe na cruz,
as vendas da maldade, do comum que é o mundo, não estão mais sobre nós, mas apenas eu e Jesus. Jesus na cruz dizendo para mim, vinde a mim, eu te chamei antes da fundação do mundo para conhecer e caminhar comigo. Eu digo, venha aqui com amor dos amores, não vai ter fardo, não vai ter brigas, presentes, vão estar no lugar que o meu amor deve estar. É isso que Jesus tem para nós. É por meio do Espírito Santo que habita em nós, que está em todos nós. Ele morreu para que estivesse em todos nós, que detesse e ficasse, que de glória em glória nós vamos sendo mudados e moldados. Aos pouquinhos nós vamos nos parecer com Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E eu queria falar só sobre quantos nossos olhos podem definir como nós vamos viver e o que vai acontecer conosco quando Jesus voltar. A Bíblia nos diz que os olhos eles são uma candeia da alma. Que a partir dele, que você coloca diante deles, vai significar algo. Se você coloca Cristo Jesus diante dele, dia após dia, você vai melhorar, você vai se parecer mais com ele. Agora, se você coloca as coisas iníquas do mundo, as mais companhias, as mais músicas, você vai se parecer com o mundo. E para quem não conhece Cristo Jesus, isso pode ser normal. Mas para quem é impactado por ele, sabe que não é assim que nós fomos chamados. Por isso eu vou pedir para vocês abrirem em Mateus 6, 22, 23. Aqui diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz caia em ti, sejam trevas e grandes trevas serão. Irmãos, esse texto, ele acaba deixando implícito para nós que é escolha sermos luz ou trevas. Não foi definido para nós, você vai ser luz ou você vai ser trevas. Porque seria injusto da parte de Deus dizer que você não poderia ser bom e que só ele seria bom. Não é assim que Deus nos dá a oportunidade de viver com ele. Ele diz, você vai definir se você é bom ou se você é mau. E isso vai ser a partir daquilo que você contempla. Você contemplar a Cristo Jesus, você vai se parecer com ele. E você vai agir como ele. Você vai ser o mini Cristo. Agora, se você continuar achando que as coisas do mundo são comuns, você vai se parecer como as coisas do mundo. E dia após dia você vai se afastar de Deus. E isso é uma condenação. Quando temos a oportunidade, que somos livres hoje para olhar para ele e dizer, é o meu Senhor, é com você que eu quero caminhar, e escolhemos caminhar no mundo, não tem como Deus nos dar uma coroa no final. Porque ele só pede que abdiquemos de algumas coisas, enquanto um morreu por todos os outros. É uma escolha. E cada um de nós tem a oportunidade de fazer essa escolha, de mudar o caminho que anda hoje. Porque agora ainda há tempo. Jesus nos chama para olharmos para ele, para mudarmos. O primeiro passo é tomar a escolha. Você não vai sair daqui diferente, dizendo, eu sou um cristão, pregando a palavra, conhecendo a Bíblia, de cabo a rabo. Nem eu conheço a Bíblia de cabo a rabo, eu já tenho tempo de casa. Mas assim, você escolher andar com ele é o primeiro passo. Você estar com ele é o que vai mudar os seus dias a partir de hoje. E aí, quando ele voltar, ele não vai poder dizer, apartai-vos. Você tentou. Aí vai ser de você, perseverar e conseguir. E os nossos olhos, eles são tão importantes na maneira que nós caminhamos, que em Mateus 14, nós vamos ver mais disso. Mateus 14, 28 até o verso 31. Lá, vai descrever Pedro andando sobre as águas. E diz assim, respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Ele nos chama para andar sobre as águas. Nos chama para olhar para ele. É esse olhar que muda tudo. Pedro foi capaz de andar sobre as águas pela fração de milésimo de tempo que manteve seus olhos únicos exclusivamente sobre Jesus. É aquilo que Deus parece ser muito maiores que nós. E parece que quando engolir, mesmo quando Jesus está conosco. Mas não é assim que acontece. Ele está ali e ele vai andar com a gente. A gente só precisa se manter fixo nele. Mantenha o olhar fixo em Cristo Jesus. Olhe para a face dele e permita-se ser mudado. E
E é por isso, irmãos, que eu acho que sempre me disseram, minha primeira vez que eu tô pregando, que a mensagem ela conta primeiro ao pregador para depois ele contar a igreja. E eu acredito firmemente que essa palavra tem um propósito na minha vida, assim como eu acredito que vai ter um propósito na vida de vocês. Olhar e caminhar com Jesus é diferente do que viver no mundo. Eu não vivo no lar cristão. E eu sei a diferença entre estar com Jesus e estar sem Jesus. E eu também sei a diferença de pertencer a Cristo Jesus e estar nele. Porque não é só o descer a água que te faz estar com ele, mas é a escolha de todos os dias. Você pode pertencer a Cristo Jesus e não realmente ganhar a sua coroa no fim dos tempos, porque você escolheu todos os dias se manter com outras coisas. Escolheu não passar nem um minuto com ele. E ele só está ali. Dia após dia ele espera que você chegue até ele, se sente. Conte como foi seu dia em oração. Leia um versículo. Ele espera que você dê uma brecha para aquele trabalho do seu coração. Ele espera você permitir ser mudado. Ele está pronto para fazer algo novo no seu coração, mas ele espera que você permita. Ele está sentado, esperando você ter a intrepidez de dizer: hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou sentar aqui e eu tenho certeza que Deus Pai e Cristo Jesus estão comigo. Eu vou ler e eu vou me empenhar para cada vez mais parecer com Ele. Amém. Irmãos, eu gostaria que cada um de vocês olhasse para a pessoa do lado. Olhem uns para os outros. Imagine que hoje você só pudesse ver a pessoa que está ao seu lado como aquilo que ela contempla. Se você só pudesse ser visto como o que você contempla, vocês ainda estariam sentados nessas cadeiras? Vocês acham que as pessoas que olharam para vocês agora continuariam sorrindo? Continuariam tendo a certeza que vocês são homens e mulheres que escolheram a Cristo Jesus? Contemplar significa estar. Eu contemplo e eu estou com Ele. Então, contemplemos as coisas boas que nos foram separadas. Contemplamos os louvores que engrandecem ao nosso Deus. Contemplamos a cruz de Cristo Jesus. Contemplamos apenas o que é bom para Ele. Não interessa se é bom para você, tem que ser bom para Ele. Aleluia. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos. Deus colocou essa ministração no meu coração e Ele pediu que eu deixasse para vocês o grande feito do nosso Salvador. E quanto Ele é belo para nós. E o quanto nós devemos olhar para Ele todos os dias e ver a beleza da santidade do Senhor. Aleluia. Se Ele não fosse santo, aquele sangue não nos compraria. Nós não poderíamos nos achegar e sermos chamadas de filhos. E chega a ser engraçado como nas perfeitas condições que nós vivemos hoje, nós ainda assim escolhemos não olhar para Ele. Você tem uma casa, você tem uma cama, você tem comida. Você tem a permissão de estar na presença do seu Senhor e você escolhe não estar com Ele. Todos os dias você tem uma chance e você escolhe não estar. Enquanto o Criador de tudo escolheu se despir da sua glória para vir ao mundo por nós. Sabe quanto isso é feio para nós? Eu tenho uma vida muito boa e eu escolhi não passar nenhum minuto do meu dia com Ele. Enquanto Ele escolheu se despir de toda a glória, se assemelhar a mim em forma humana e morrer para que eu fosse salvo. Isso cortou meu coração de uma maneira, irmãos, muito grande. Não é justo que Ele tenha passado por tudo isso para que eu não viva com Ele. Não é justo que o amor que me salvou foi um grande amor. Não tenha uma parcela de mim dia após dia. Ele nos amou de maneira tão linda e tão santa que fica difícil perceber essa realidade e continuar caminhando. Ela machuca porque Ele te despiu. Ele disse: não tem glória, não tem status, não tem prazeres diante de mim. Somos eu e você. Você tem a melhor das condições. Eu escolhi morrer. E você vai escolher estar comigo quando? Irmãos, é apenas isso que Ele tem para nós. E foi isso que Ele ministrou ao meu coração. A dúvida que Ele quer que eu deixe ao coração de vocês é: quando vamos fazer uma nova escolha? Amém. Eu não sei se todos aqui pertencem a Cristo Jesus, mas aos que pertencem a Cristo Jesus, Ele nos chama para olhar de volta à cruz, voltar ao primeiro amor. E despejar todos os fardos que sentimos ao caminhar com Ele no altar nesta noite, para que o jugo volte a ser leve. Amém. Amém. E aos que não caminham com Ele, Ele os chama e pede para que permitam serem tocados nessa noite.